A formação do homem. 2:7 diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, passou a ter vida, né? Deus soprou a vida. Então aqui é a formação do corpo. Diga, Deus formou o corpo. Mas antes de Deus formar o corpo, Ele tinha formado alguma coisa, que nós vamos estudar já já. Gênesis capítulo 1, 27. O 26 diz assim: façamos, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, o criou, homem e mulher os criou. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem. No capítulo 2, você viu que Deus formou. Ele pega o barro e forma o corpo. E no capítulo 1, diz que Deus criou os espíritos, o espírito que ia pôr dentro daquele corpo. Agora nós vamos mergulhar no assunto da noite, né? Porque o assunto da manhã nós já falamos bastante. O assunto da noite é a criação dos espíritos. Diga, a criação dos espíritos. Primeiro você tem que entender que você tem um pai espiritual. Diga, eu tenho um pai espiritual. Aonde está escrito isso, meu pastor? Hebreus 12. Versículo de número 9. Diz assim: além disso, achou? Diz assim: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e o respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Nós temos um pai espiritual. Diga assim, eu tenho um pai espiritual. Eu tenho um pai espiritual. Diga assim, é o pai do meu espírito. É o pai do meu espírito. Então, o Deus Criador, Ele criou o teu espírito. Antes dele formar o teu corpo, Ele criou o meu espírito. Diga assim, Ele criou o meu espírito. Aqui no capítulo 12, no versículo 22, 23 de Hebreus, olha aqui, nós achamos também algo aqui interessante. 22 e 23. Diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Não é Jerusalém terra, amado, é a celestial. A incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e o Deus e o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Espíritos, olha, quando Deus criou, Ele criou espíritos dos justos aperfeiçoados. Diga-se, criação do meu espírito. Criação do meu espírito. Então você está acompanhando a criação. Pastor, aonde foi criado esse espírito, pastor? Foi criado no paraíso. Você foi criado, eu fui criado. Como é que nós temos a certeza que o nosso espírito foi criado no paraíso? Porque a Bíblia fala disso. Filipenses, capítulo de número 3, você conhece essa passagem. Capítulo de número 3, Paulo disse assim, no 17 em diante:
Vamos ler do 12. Vamos ler do 12. Aqui fala do espírito, da criação do teu espírito. Não que eu tenha já recebido, 12, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Quando Paulo fala, não que eu já tenha já recebido ou obtido a perfeição, ele está tratando da segunda parte da criação, ou seja, não está tratando do teu espírito, ele está tratando da tua, diga, da minha carne. Quando ele diz, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, então Paulo está se vendo na carne, ele está falando da sua carne, ele sabia que ali naquele momento, ele ainda na carne, ou seja, na segunda parte da criação, ele não estava perfeito. Aí ele vai e continua dizendo, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Alcançado o quê? A perfeição na carne. Mas uma coisa faço, não é porque eu não alcancei, ainda não estou perfeito na carne, que eu vou parar de seguir ao Deus Todo-Poderoso espiritual. Muita gente para na obra de Deus, desanima, porque ela erra na carne, ou ele erra na carne e fala, não consigo seguir a ele. Paulo falou, olha, eu não julgo havê-lo alcançado. Alcançado o quê? A perfeição carnal, na carne. Mas uma coisa eu vou fazer, eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que é para trás? O que eu fiz de errado na carne? Que se eu parar para me lembrar o que eu faço na carne, eu fico com vergonha de seguir o Deus Espírito. Quem entende isso, amado? Não é verdade? Estou falando verdade, irmão? A gente fica com vergonha. Como pode? Como que eu, fazendo essas coisas que não quero fazer, faço de vez em quando, vou ter a capacidade de seguir ao Deus Espírito que é perfeito? Por isso que Paulo fala, ó, eu não obtive, mas eu faço uma coisa, eu me esqueço das minhas quedas e vou avançar. E ele diz, e avanço para as coisas que ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para um alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. 15. Todos, pois que somos, vamos? Todos, pois que somos, se você não, olha irmão, se você não tem a revelação de Deus, a pessoa que não tem a revelação não entende isso aqui. Mas ele falou ali que está imperfeito, e ali ele fala que está perfeito, por isso que as pessoas não querem mexer com as cartas de Paulo, porque as cartas de Paulo são enigmas. Quem revela esses enigmas? O Espírito de Deus, que em você habita. Porque se você não tiver o Espírito de Deus, você não vai entender nada. Você vai ter um vasto conhecimento. Como é que eu sei que eu só tenho conhecimento? Não fica triste não. Quando você ouve, você não pratica. Quando você só ouve, você conhece pessoas que você fala, e a pessoa faz tudo o contrário. Ela só teve uma informação, a ela não foi revelada que aquilo ali é verdade para ser obedecida. Não é uma coisa relativa, é uma coisa absoluta. Eu tenho que praticar, porque o meu pai é espiritual. Meu pai é o pai dos espíritos. Então, 15. Todos, pois que somos, diga, perfeitos. Aí é outra loucura. Como que alguém vai se achar perfeito tendo uma carne imperfeita? Se você não entender que quando o sacrifício de Cristo foi feito, ele te tornou perfeito aonde? Teu espírito. E minha carne? Jesus falou, não aproveita para nada, por enquanto, porque ela será. Então quando ele diz, pois todos pois que somos perfeitos, se eu sou considerado perfeito no espírito, então eu tenho a capacidade de entrar no santo do santo, onde está o Deus perfeito. Irmãos, isso aqui é muito forte. Isto é bom demais, diga, perfeitos. Olha o irmão, diga, irmão, tu estás perfeito.
Perfeito, perfeito. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Se porventura pensais de outro modo, olha aí, olha agora, hein? Se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Que Deus que te esclarecerá? O Espírito de Deus que em você habita. Ai. Aí ele diz: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que é o alcançar? É o conhecimento que chegou até você e Deus te revelou. Viva. Chegou o conhecimento? Viva. Eu sou um predestinado, eu sou um eleito. Irmão, tenha essa firmeza do teu espírito. Não tenha medo de dizer que tu és um eleito de Deus, um predestinado de Deus. Que teu nome está num livro que ninguém pode apagar, porque quem escreveu é o Deus fiel. Não tenha medo de dizer isso. 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Porque muitos andavam como? Na carne. Quando Paulo falou, não que eu tenha recebido a imperfeição. Então a pessoa aproveita que não está perfeito na carne e começa a praticar na carne. Aí Paulo falou, olha, pois muitos andam entre nós, os quais repetida vez vos dizia, e digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Sabe, só se preocupam com as coisas terrenas quem está na carne. Pastor, mas o senhor não se preocupa com as coisas terrenas? Primeiro eu busco o reino de Deus. E as coisas terrenas sempre são acrescentadas. Sempre virão. Elas chegarão a você, porque quem te pôs nessa terra aqui foi Deus. Foi o Pai do teu espírito. Diga assim, foi o Pai do meu espírito. 20 é o versículo. Pois a nossa pátria, diga, nossa pátria. A nossa pátria. Tem alguma Bíblia que diz o que? É pátria? Fala o quê? Nossa cidade, o que mais? Tem alguma outra que diz diferente? Hã? Céu. O nosso céu, diz céu? Pois o nosso céu é? Não, pois a nossa pátria está no céu, não é? O nosso céu está no céu, vai dar rolo, hein? Vai dar ruim. A nossa cidade está no céu, nossa pátria está no céu, é isso mesmo. Pois a nossa pátria está onde? E nós já estudamos aqui que pátria é lugar onde alguém nasce, a nossa origem. Então, a minha cidade espiritual é o céu. Então, se foi revelado a você isto, você não vai ter medo de nada que venha surgir aqui nesta terra, amado. Nada que venha surgir na nossa vida nesta terra não vai nos abalar e não vai tirar a confiança em Deus, amado. Não vai tirar a nossa esperança, não vai tirar. Porque a nossa cidade, a nossa pátria, lugar de onde alguém nasceu ou lugar de origem, terra paterna, de onde eu vim, onde eu nasci, na terra, na cidade celestial. Irmãos, nós somos seres celestiais. Paulo falou que nós estamos reinando com Cristo nas regiões celestiais. Aqui é uma região celestial, nós estamos reinando, nós somos seres celestiais, revestidos de uma carne que foi contaminada por Adão. Diga, eu sou ser espiritual. Sou ser espiritual. Não te mete comigo não, hein? Eu posso, ó. Você não acredita nisso não? Diz que os homens de Deus oravam, chuva caía. Diz que o Elias orou, Deus mandou fogo. Diz que Moisés punha a mão assim, tirava, leprava, depois tirava, voltava.
Só alguém, sendo um ser celestial, pode ser usado por Deus desta maneira? Você pode ser usado por Deus desta maneira. Nós podemos ser usados por Deus desta maneira. De vez em quando Deus usa, põe a mão no leproso, no doente, gente que vai morrer, não morre. Irmãos, eu tive uma experiência na minha casa. Eu tenho um aquário. Eu acordei, eu tinha 4 peixes vermelhinhos, 5 pretinhos, tinha uns 18 peixinhos. Aí eu acordei, tinha um peixinho vermelho morto, lá no fundo lá. Falei, puxa, morreu meu peixinho. Aí, mas eu ainda estava lá no fundo, mas ele ainda estava, pareceu uma guelrazinha dele, estava assim, né? Mas ele estava lá. Aí eu abri o aquário, falei, Deus, eu acredito no Senhor. Peguei o peixinho, peguei ele assim, sacudi, falei assim, ó, volte à vida. Soltei ele dentro da água. Ele está vivo até hoje. Ele está vivo até hoje, amado. Mas sabe o que aconteceu? Um pretinho que estava lá, que estava com saúde, morreu. Morreu. Aí o que eu aprendi ali? Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, com quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele falou, aquele peixe pode ser uma vida que não tem mais esperança, eu levanto. E aquela pessoa que acha que está com tudo, eu derrubo. Pode ser a tua vida, pode ser a vida de alguém que esteja me ouvindo agora. Tem gente que se acha o tal, né? Tem dinheiro, tem poder, tem fama, tem cargo, tem gente que está assim, tem gente hoje nesta terra se colocando no lugar de Deus. Não respeita autoridade nenhuma, só porque tem uma carteira, acha que tem que, não tem que obedecer a ninguém. Eu sou um juiz, eu sou um desembargador, por isso que tem que obedecer, por ser essas coisas que tem que obedecer, para dar exemplo. Né? Tem que dar exemplo, não tem que ser mau exemplo. Então, quando você pensa que a nossa pátria está nos céus, de onde também, eu queria que você desse um amém, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pastor, quer dizer o que, pastor? Se a minha pátria é celestial, eu estava lá, e se Jesus vem de lá, quer dizer que eu, quando estava lá, estava com Jesus? Estávamos com Jesus. Se a nossa pátria é celestial, viemos de lá, estamos aguardando Ele que está descendo de lá. Então, se viemos de lá, Ele está descendo de lá, quer dizer que nós estamos lá com Ele. Irmãos, isso me dá motivo de dar glórias a Deus. Por isso que eu falei hoje de manhã, a gente não tem motivo para reclamar, irmãos. Nós somos seres celestiais. Temos um anjo que nos guarda. Nós nem pagamos nada. Ele fica guardando a tua vida, a tua entrada, a tua saída, te protegendo, te livrando, porque você é um ser espiritual. A Bíblia diz que Deus já deu ordem ao seu anjo para que nos guarde em todos os nossos caminhos. O maioral já deu ordem aos seus anjos para guardar os seres celestiais que estão revestidos com carne, que vive nesta terra, que tem muitos perigos. Sabe por que não te acontece? Porque o anjo de Deus te guarda. Diga, o anjo me guarda. Então ele diz que a nossa terra, nossa cidade, guarde aqui, vem aqui em Colossenses 1:28. Colossenses 1:28 diz assim. Isso mesmo. Colossenses 1:28 diz:
o qual nos anunciamos e advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem como? Perfeito em Cristo. Olha aí. Você é perfeito em Cristo, irmão. Meu Deus, eu me acho todo esquisito. Eu estou perfeito em Cristo. Eu não vou me tornar. Eu sou perfeito. Diga, eu sou perfeito. Olha aqui outra aqui, ó. Colossenses 15:16. Este é a imagem, Colossenses 1, né? Colossenses 15, não tem Colossenses 15? Vocês estão procurando, né? Não acha não, hein? Se achar, já está confusão aí. Colossenses 1:15. Está todo mundo procurando. Não tem, pastor, só tem até o 3, né? Até o 4, não tem mais. Cadê? Pastor, tá não. Colossenses 1:15-16. Este é a imagem, ó. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Aonde? Nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Você era invisível. Quando nós fomos criados invisíveis. Aí quando Deus te fala de barro lá e sopra o invisível dentro do visível e passou a ser visível. Então, o invisível dentro do visível. O que ama a Deus está dentro. E o que está fora foi danificado. Também foi criado para amar a Deus. A natureza terrena foi criada para amar a Deus. Mas Deus deixou a escolha na mão dele, do homem. Você vê que Deus deu tudo para o homem e falou, só não pode fazer isto aqui. O que é proibido é o que dá ruim. É o que a pessoa quer. Que a pessoa quer. Se você falar, não pega, é igual quando você, a pessoa, disseram, né? Quando você não quer que o teu filho namore alguém, quando apresentar você fala, gostei demais dela, demais, adorei, aí ele vai e desmancha. Mas se você falar que gostou, aí agarra. Não, meu pai gostou, então eu não quero mais não. Se você quer manter o teu filho sozinho, sua filha, só fazer isso. É assim mesmo, é assim mesmo. Então, você já foi jovem, você que já teve namorado, já fazia isso. Fazia isso. Então, vamos agora, nós temos agora 15 minutos, 20 minutos. Efésios capítulo 1. Depois de Gálatas. Efésios 1. Criação dos espíritos. Versículo de número 4. Vamos lá? Que diz: assim como nos escolheu nele. Quando? Antes da fundação. Ponto. Se ele me escolheu antes da fundação do mundo, e o homem passou a existir, a carne do homem passou a existir depois da fundação do mundo, tem alguma coisa aí, né? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então Deus me escolhido quando? Para que ele te escolheu antes da fundação do mundo? Está na tua Bíblia. Para você ser o quê? Então uma escolha para você ser santo foi quando? A
carne de Adão fracassou, deu ruim, só por causa disso vai deixar de ser santo alguém que Deus escolheu para ser santo? Não pode. Ninguém pode mudar os decretos de Deus. Aqui é um decreto de Deus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos, ou para sermos miserável pecador, ou para sermos santos? Para sermos santos. Que mais? Irrepreensíveis perante quem? Ou seja, quando ele olha para mim, como ele me vê? Santo e irrepreensível. Por que ele não me vê mais cheio de pecado, cheio de coisas ruins que eu faço? Sabe por quê? Porque se ele me vê do jeito que eu era, ele não passou o sangue dele em mim. O sangue de Cristo foi passado na nossa vida. E por isso que ele nos vê assim, santos e irrepreensíveis. Diga assim, santos, irrepreensíveis. Não acontece com você isso? Você fracassou. Ninguém precisa chegar em você e falar, você pisou na bola. O Espírito de Deus que em você habita, diz, você fracassou. Então, ninguém precisa, essa palavra irrepreensível, quer dizer, ninguém precisa te repreender. Ninguém precisa ir a você e te pôr o dedo na cara e te... Como fazia na lei, né? Não, agora o que está em tua vida é o que te faz assim, ó, tá errado, tá fazendo errado, hein? Quem sabe disso? É porque você tem dentro de você, nós temos dentro de nós o Espírito da verdade que nos guiará a toda a verdade. Quando nós vamos para a mentira, ele assente. Ele dá aquele toque e você, opa, eu sou irrepreensível, eu não quero que ninguém venha me chamar a minha atenção. Não precisa me chamar a minha atenção, eu sei que eu errei. Eu errei. Então a pessoa tem que ter a honestidade e falar, eu errei. Eu errei. Acabou, errou, levanta e segue a vida. É assim que se faz. Então, nós escolheu nele quando? Antes, quer dizer o quê? Antes de existir o planeta Terra, Deus já havia me escolhido. Como é que Deus já havia me escolhido se eu só fui formado depois que a Terra foi formada? Então ele não está falando de uma criação, de uma formação carne. Ele está falando de uma formação espírito. Então essa que foi antes, é essa que vivia com ele. A Bíblia diz, tem uma passagem que eu não me recordo onde está, foi até uma conversa de Jesus com algumas pessoas, perguntaram como seria, né, uma pessoa que se casou com morreu o irmão, morreu o marido, ela casou, porque antigamente assim, morria o marido, casava com o irmão. Se o cara tivesse um irmão solteiro, casava com a pessoa. E a pessoa morreu, casou, depois morreu de novo, casou, aí perguntaram para Jesus, Jesus, lá no paraíso, essa pessoa que se casou 3, 4 vezes, ela é mulher de quem? Jesus falou assim, lá, nós somos como? Anjos. Porque na realidade, a nossa identidade é angelical, é celestial. O que é um anjo? Anjo é um ser que não tem forma, não tem corpo. Eu creio que ele está aqui, mas eu não vejo. Mas eu creio que ele está aqui. Por que eu creio que ele está aqui? Porque Deus, que eu também não vejo, diz que ele está aqui. O Deus que eu também não vejo, diz que me criou. Se eu consigo acreditar que eu fui criado por um Deus que eu não vejo, eu também posso acreditar que tem um anjo que eu também não vejo que está aqui. E eu também acredito que antes de eu ter esse corpo aqui, eu também não me via, mas eu já existia. O Espírito está te dizendo? Diga, ele me escolheu antes. Que Deus revele a você isto, que você não está aqui por um acaso, não é uma obra do acaso. Ah, puxa mesmo, bem que eu não sabia que eu não podia ser macumbeiro, poxa, porque eu não gosto de tambor, eu gosto mais de teclado. Não é por isso que você está aqui. Você está aqui porque você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, para ser santo. E não pode você
falar que você é um santo, como diz lá, com todo respeito, um cara que diz que é santo, o cara é homem, vira mulher e bebe cachaça e toma banho de sangue, de porco, de boi, sabe, se lambuza todo e vive numa sujeira que não tem tamanho e diz que recebe o santo. Aí eu falo com a minha mulher, que santo que esse cara recebe, gente? Eu queria muito que quando eu estivesse passando, o santo dele aparecesse. Eu estou doido para ter um encontro com o santo dele. Não um encontro com ele. Quando ele me vê, ele sai dele. Uma vez, eu contei, foi ele que uma vez eu estava num sepultamento do avô dele, que era o dono do centro espírita, que passou para ele. Estava lá com respeito à família, meu primo, parente. Estava lá, eu lá, só eu de luz ali. O resto tudo treva, tudo charuto. Mas eu sei quem eu tenho crido, eu sei que eu sou luz, e a luz tem que ser luz na escuridão. Luz na luz não tem luz. Luz tem que ser nas trevas. Eu já disse a você. Aí eu estava lá, só por sepultamento, não estava lá para ver uma sessão espírita. Aí daqui a pouco começou uma sessão espírita. Aí esse garoto, eu falei, pá. Eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu não vim aqui para assistir uma sessão espírita. Esse anjo que o Senhor pôs aqui do meu lado, eu sei que ele está aqui, ele vai acabar com essa festa. E foi lá, amado. Ele foi lá, o anjo pegou o moleque por aqui, o Satanás deu uma queda de braço no Satanás, arriou ele no chão, assim, jogou ele sentado no meio-fio, e ele ficou sentado. Ele ficou com a cabeça baixa, assim, daqui a pouco, o pessoal conversando, pensando que estava conversando com a entidade, ele falou, não, sou eu. Mas cadê o troço? O troço subiu ou desceu, não sei. Então você vê, olha o mundo espiritual, amado. O mundo espiritual funciona e te respeita, porque sabe de onde você veio, amado. Esse mundo de trevas são os anjos que foram expulsos do paraíso, que não guardaram o seu estado original. Então são esses que se manifestam aí e sabem da autoridade que nós temos. Ele sabe da autoridade que você tem. Você não tem que ter medo disso não, mano. Você não tem que ter medo, porque a maioria dos crentes, quando vê alguém passando de roupa, de colar, cai lá para o outro lado, sai fora, sai se benzendo, sai escondendo, joga óleo para cima, com medo. Que está em tua vida é maior. Você tem o maior dentro de você. Não tem macumba, não tem nada. Macumba não pega por seres espirituais. Então, vocês são seres espirituais, amado. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. 15. 16. Quando, porém, ao que me separou, quando, irmão? Quando? Antes do nascer. Antes do nascer? O que existia antes do nascer? Que me separou antes, separou o meu espírito. Antes da carne ser formada, ele já tinha, vou botar um espírito predestinado nessa carne aqui, que vou chamar de Saulo ou de Paulo. O espírito predestinado. E Deus permite o espírito predestinado e espírito decaídos que vai para o inferno, amado. Você tem que louvar a Deus que teu espírito é predestinado. As pessoas estão brincando, achando que só isso que está na Bíblia que não vai acontecer. Que Jesus não volta, que não haverá julgamento, não haverá condenação, não haverá banido da presença de Deus. As pessoas estão pensando, tudo que está escrito aqui, amado, já se cumpriu. O que está faltando é só um pouquinho. 90% do que se diz aqui na palavra já aconteceu. Agora nós estamos esperando isto que vai acontecer. Porque se aconteceu o que Deus falou
e que Deus também tem falado sobre isso, vai suceder. Por isso que ele falou, quando porém o que me separou, quando? Antes, diga assim, eu sou separado. Antes de eu nascer. Ele me chamou pela sua graça. Ele não só chamou. Aí Paulo fala assim, aprove, ou seja, foi da vontade de Deus, revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Então Deus chama Paulo, põe o Espírito predestinado em Paulo, chama Paulo para uma missão e revela a Paulo tudo sobre Jesus Cristo. Qual foi o fundamento da sua morte? Qual foi o fundamento da sua ressurreição? O que aconteceu na morte? O que aconteceu na ressurreição? O que aconteceu com os demônios? O que aconteceu com as potestades? O que aconteceu com os principados? O que aconteceu? O que os anjos estão fazendo? Então ele falou, está tudo, eu revelei tudo a Paulo. Deus quis revelar o seu Filho em mim. Deus revelou a Paulo Filho, ou seja, Deus na manifestação de Filho. Por isso que Paulo falou aos Colossenses que Deus estava, aos Coríntios, que Deus estava em Cristo. Como é que ele soube disso? Deus em Cristo, porque revelado a Paulo. O que você garante que Deus estava em Cristo? Porque você segue as revelações que foi dada a Paulo. Nós somos imitadores do apóstolo Paulo. Então, revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentis, sem detença, não consultei nem carne, nem consultei sangue. Quando há uma revelação para alguém, ele não vai perguntar a ninguém, será se isso aqui é de Deus? Não vai perguntar. Se for revelado, é como um carimbo, pá, acabou, está carimbado, você está, pá, foi marcado na tua mente, assim, pá, foi selado na tua mente, está selado, então ninguém te desanima. Não te desanima. Por que você não te desanima? Porque ninguém consegue te desanimar, porque tu foi selado para isso. Romanos 9. Um pouquinho para trás. Está calor, hein? Fogo está caindo aqui em cima de mim. Romanos 9, 11. Cinco minutos. Romanos 9, 11 diz assim: ainda não eram os gêmeos nascidos, o quê? Não era o quê? Nem tinha praticado nem o bem nem o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Ainda não tinha nascido, ainda não era nascido, mas já havia um decreto de Deus. Então, nós não estamos aqui por um acaso. Puxa, Deus dá assim, caramba, como é que aquela pessoa se converteu, nem esperava por isso. Claro que ele sabe quem é dele. Tem milhares de pessoas que é dele, que está na macumba, no samba, na droga, tem milhares, e a palavra ela está indo, e ela vai pegar. A Bíblia diz, aquele que ele predestinou, chamou, o que chamou, justificou, e o que justificou, glorificou. Viu? Não tem esse negócio, predestinou, mas perde a predestinação, volta para o diabo, depois volta para Deus. Não, predestinado, Deus chama. Deus chamou, justificado. Justificado, glorificado. Não tem mais nenhuma estrada para correr. Versículo 23 de Romanos 9. A fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória, em vaso de misericórdia, que para a glória, Deus preparou você e eu para a glória dele. Então o que nós fazemos nessa terra, tem que ser para a glória de Deus, amado. Olha aqui, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vaso de misericórdia, que preparou de misericórdia, para a glória que preparou quando? De antemão. Diga antes. Diga antes. Preparou para a glória. Por isso que Paulo falou, tudo que fizeste, seja por palavra,
seja por ação, seja feito para a glória de Deus. Porque você foi preparado para a glória de Deus, para glorificar. Não pode um cristão que foi preparado para glorificar a Deus, para a glória de Deus, ficar fazendo vergonha. Quem fica fazendo vergonha são os crentes que só vivem de conhecimento. Irmãos, olha só, eu pego a Bíblia aqui e leio aqui, ó. Vou ler um texto aqui, ó. Em Romanos 9, em Romanos 1. Olha aqui, ó, vou ler aqui, ó. Vamos ler aqui o versículo 23. Eu estou lendo aqui, eu estou lendo para o mundo inteiro. Estou lendo para o povo da rádio, estou lendo para um monte de gente. Eu estou passando olha, eu estou passando um conhecimento. Presta atenção no que o Espírito vai dizer agora. 23, diz o quê? Vamos ler comigo. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis. O que está falando aqui? Fazer imagem de escultura, não está falando? Adorar? Eu estou passando conhecimento geral. Tem gente que está me ouvindo agora, que sabe, que adora imagem, tem ou não tem? Essa pessoa vai receber o conhecimento e ela vai quebrar as imagens? Não vai. A não ser se o Espírito de Deus revelar para ela. Então só o conhecimento, olha, vou continuar lendo aqui, 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundície pelas concupiscências dos seus próprios coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Por causa disto, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, contrário à natureza. Tem gente que está me ouvindo, que muda a sua relação íntima? Tem? Tu acha que essas pessoas estão ouvindo, só porque elas estão recebendo conhecimento, elas vão mudar? Não vão mudar. Ela precisa de quê? O Espírito de Deus e revelar para ela. O que eu estou fazendo, isto é contra Deus. E esse corpo aqui não me pertence. Esse corpo aqui é de Deus. Mas isso é revelação, amado. Isso não é, você é templo do Espírito Santo. Quem sabe disso? Quantas pessoas você sabe que mente direto e diz que é templo do Espírito Santo? Então, a pessoa só recebeu só o conhecimento. Foi revelado a ela? Não foi. A você foi revelado. Por isso que ele falou assim, olha, o Senhor, obrigado, Senhor, que o Senhor ocultou dos sábios e revelou aos pequeninos. Então, isto que você sabe, porque está te sendo revelado por Deus. Amém? Romanos 23 ali, né? Agora vamos lá, Romanos 8. 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu. Quando? O que é isso? Antes. Deus me conhecia antes. Deus não me conheceu quando eu falei, eu te recebo, Jesus. Ele não me conheceu ali. Ele me conhecia antes, quando eu recebia Cristo, porque Ele já preparou esse dia para que eu me reencontrasse com o Senhor. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muitos irmãos. E aos que predestinou, o que ele fez? Chamou. E aos que chamou, o que ele fez? Justificou. E aos que justificou, o que ele fez? Quem fez? Ele te preparou para isso. Diga assim, foi para isso que eu fui preparado. Aonde que eu fui preparado? Lá em cima. Deus põe Adão, Deus põe Eva para ter essa vida. Aí Adão e Eva escolheu
Deus deixou o livre arbítrio que a raça gosta de defender, né? Você vê, toda vez que vamos decidir sem Deus, é para o lado errado. Consulte a Deus. Fale com Deus. Amém? Assim disse o Senhor, assim foi a vontade do Espírito, que Ele revele a você estas palavras. Se alguma coisa ficou, não entendeu, que o Espírito de Deus te revele no decorrer da noite, em nome do Senhor. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus.